Fala pessoal, aqui é o Ronaldo Júnior e este é o canal Tergiverso. Hoje eu tenho o prazer de receber todos vocês aqui para lançar meu segundo livro virtualmente. Sim, Muros Impalpáveis, recorte poético da cidade de Campos. Fica comigo que eu vou trazer as abordagens do livro, as inspirações que eu tive e, claro, o link para você ter acesso gratuito a ele. De início é necessário que eu diga que este livro de poemas ele é fruto de um projeto chamado Livro Muros Impalpáveis, recorte poético da cidade de Campos, que foi aprovado sob o número 249 no edital Retomada Cultural, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. Então, esse livro foi fruto da Lei Aldir Blanc, em que eu fui beneficiado por meio do edital Retomada Cultural RJ, daqui do estado do Rio de Janeiro, de onde eu falo. Exatamente por isso, este é um livro totalmente gratuito e que ele cumpre 4 projetos que vocês vão poder acessar aqui na descrição, que são o livro físico, que será distribuído entre escolas, instituições culturais, instituições de ensino superior daqui da cidade de Campos dos Goytacazes, e, é claro, o livro virtual, que já tem link aqui na descrição, se você quiser acessar, ler o livro na íntegra, todos os textos, todas as ilustrações, você vai poder encontrar ali. Esta palestra, é claro, e o audiolivro, que também tem link aqui na descrição, com a minha voz lendo todos os poemas, todos os textos, para quem quiser ter acesso e também para dar acessibilidade à obra. Aqui no cantinho, inclusive, tem um QR Code, onde vocês vão encontrar todos os links que eu estou falando, e se você não quiser ter esse trabalho, você pode também aqui na descrição à vontade, que você vai encontrar tudo por lá. Vou aproveitar aqui para pedir, se você ainda não foi inscrito aqui no canal, se você está aqui pela primeira vez acompanhando essa palestra, se inscreve aqui, dá um gostei nesse vídeo, fala comigo o que você está achando. Se você gosta de literatura, tem vários outros vídeos de resenhas aqui no canal, vários vídeos com dicas de escrita, então fique à vontade para a gente trocar uma ótima ideia literária. Como vocês podem ver, esta obra, por ser fruto de um projeto cultural, ela tem um recorte geográfico específico. Então ela vai, obviamente, ser compreendida, ser lida por todos vocês que assistirem, mas ela será principalmente compreendida e sentida em sua totalidade por aqueles que conhecem ou habitam o município especificamente de Campos. Mas eu preciso primeiramente fazer uma advertência aqui, que esta obra não tenta tratar sobre a totalidade do município de Campos dos Goytacazes. Primeiro, pela multiplicidade de culturas, de informações, de tradições. Segundo, porque eu não me identifico totalmente enquanto carioca morador de Campos, eu não me identifico com a totalidade do município, porque eu não conheço. É um município enorme, o maior município do estado do Rio de Janeiro. Então, eu falo especificamente sobre aquilo que me traz a sensação de pertencimento. Ou seja, eu falo sobre a região onde eu moro, sobre a localidade onde eu, por muito tempo, vivi por conta do trabalho do meu pai, que é a região central da cidade. Enfim, eu falo sobre ruas, praças, eu falo muito sobre especificamente o calçadão, a Praça São Salvador. Vocês vão conseguir identificar muitas coisas da área central da cidade. Daí o fato de o título conter o nome cidade e não município. Isso porque eu busco falar não sobre a totalidade do município, mas especificamente sobre a área em que chamam de Pedra, a área central do município de Campos dos Goytacazes. Já falando sobre o livro, eu quero dizer que aqui são 16 poemas divididos em 2 partes. A primeira parte se chama Trajetos Rotineiros por Urbes Internas, ou seja, eu falo especificamente da minha relação com a cidade, com as ruas, com a forma mais genérica daquilo que eu venho tratar aqui do objeto do livro. Então eu falo nessa primeira parte menos sobre o município de Campos, sobre Campos dos Goytacazes em si, e falo mais sobre a minha relação com o personagem cidade. Isso vem muito das minhas influências com a obra do Baudelaire, com a obra do Edgar Allan Poe. Isso vem muito das minhas influências também da obra do Vinícius de Moraes, em que ele fala do Rio de Janeiro com uma sensação de troca e de pertencimento tão específica, tão plena, que ele
praticamente personifica em parte de sua obra o Rio de Janeiro enquanto sua companhia, sua cidade ali de nascimento, de convívio, de habitação. Então é muito pertinente dizer que isso sim vem de acordo com as minhas influências, e essa obra ela é fruto de influências gerais que eu tive em vários momentos, em várias leituras que eu tive. Claro, por que não dizer, por exemplo, que isso também vem de influência do Ferreira Goulart, quando ele trata do homem que está na cidade, da cidade que está no homem. E a parte 2 dessa obra se chama Lugares Não Vividos, mas Vívidos na Memória, que basicamente vai tratar de lugares tanto presentes quanto passados e, portanto, já fictícios, já postos na memória, já presos ali na memória, que de alguma maneira me formam enquanto cidadão desta cidade, enquanto morador, enquanto habitante daqui. Então eu me sinto extremamente pertencente, mas ao mesmo tempo muito do que falam, muito das referências acabam não tendo sido vividas por mim. Então eu quis trazer isso de alguma forma para o livro, mas com a riqueza dos relatos que eu posso ouvir, das fotos que eu posso encontrar, enfim, da tentativa de valorizar a memória que eu reconheço e que hoje pertence a mim de alguma forma e que eu me sinto com o dever de preservar. Vale dizer também que essa obra ela acaba tendo inspirações específicas em obras de campistas que eu acho ilustres. Eu vou citar só 2 para não pecar por nenhuma ausência, e eu tenho certeza de que meus companheiros de literatura não vão se sentir afetados por não estar presentes aqui, porque os 2 que eu vou citar eu acho que representam a totalidade das mentes que criam aqui nessa cidade, que são inúmeras, que são plurais e diversas. Mas esses 2 cumprem um papel muito importante na minha visão sobre Campos, e eles são Arlete Sendra, com sua obra Embornal, em que uma boa parte ela dedica a falar sobre a história de Campos dos Goytacazes. Então, professora Arlete, muito obrigado, sua obra ajudou enormemente. E, é claro, meu amigo, a Arlete também é minha companheira de academia, campista de letras, meu amigo Joel Ferreira Melo, com seu livro Cerne em Sede. Joel também é uma figura muito querida, um modernista de carteirinha que revolucionou em muito a estética da poesia campista de anos e anos para cá, e em quem eu me vejo muito, eu admiro demais o seu espírito revolucionário para a literatura e para a poesia, e por isso eu quis citar essas 2 figuras aqui, representadas aqui por suas obras, mas também tantas outras que de alguma forma representam, trazem para mim o espírito do que é ser campista. E aí eu já digo que mesmo não sendo campista, eu pertenço a esta terra pelos relatos, pelas histórias, pelas vivências que eu posso ter ainda hoje. Agora a explicação do título. Muros Impalpáveis, recorte poético da cidade de Campos. Logo no título eu quero falar sobre uma temática que, na minha opinião, é fundamental na obra, que é a ideia de muros fictícios, e isso não é aqui apenas de Campos, isso não é uma coisa local, seria extrema autossabotagem eu olhar para Campos e dizer que isso só acontece aqui. Mas é típico, infelizmente, que os seres humanos tendem a causar uma segregação entre seus grupos e, consequentemente, essa segregação traz discriminação, traz violência, traz uma série de intolerâncias que devem ser combatidas diariamente. Então, Muros Impalpáveis é para falar sobre a ideia de muros imaginários, paredes invisíveis que acabam criando distâncias, ao invés de criar pontes, criam barreiras entre os indivíduos, entre as pessoas no geral. Então é pertinente demais pensar em toda a relação social. Pensar, por exemplo, que Campos esteve inserido claramente no processo escravocrata do Brasil com muita força. A escravidão aqui em Campos teve um papel muito importante, muito relevante. E isso acaba trazendo máculas históricas que chegam até os dias de hoje. Então eu trouxe esse título, essa visão, pensando nos tantos muros que na verdade não são pontes. Pensando na própria ideia do Rio Paraíba do Sul, que divide distritos da cidade, né, que corta a cidade, enquanto uma forma também de divisão social
Há quem diga que um lado é menos desenvolvido do que outro, justamente por ter áreas mais periféricas da cidade, e ao mesmo tempo isso acaba trazendo uma série de preconceitos, isso traz uma série de discriminações cotidianas. Mas na verdade, um lado tende a movimentar o outro reciprocamente no dia a dia da cidade. Então eu trago essas visões todas nos textos para falar, para abordar essa situação toda que acaba sendo de uma divisão, de uma segregação social, socioespacial, por que não dizer, da cidade enquanto rotina dos seus moradores, dos seus habitantes. E é claro, é um recorte poético, porque na verdade são poemas que falam apenas da área urbanizada de Campos. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou uma pessoa extremamente urbana. Eu não me sinto à vontade em áreas rurais, eu não me sinto tão à vontade em áreas praianas, áreas interioranas, áreas assim que no geral acabam trazendo um contato muito extravagante com a natureza. Apesar de eu apreciar, é claro, de me trazer calmaria esse contato com a natureza, mas não é algo que pertence a mim, não é algo que me faz ficar bem passando muito tempo por lá. Então não faria sentido eu trazer inspirações específicas de lugares aos quais eu não pertenço. Então fazer esse recorte foi fundamental para que eu não pecasse, por exemplo, por deixar de fora áreas pertencentes ao município, como também para que eu não falasse apenas por falar. Eu digo que minha intenção com essa obra foi despertar no leitor um olhar específico, um olhar talvez mais zeloso, um olhar mais poético, um olhar de maior admiração naquilo que está ao seu redor, no município que ele vive. Então não faria sentido, por exemplo, eu trazer um recorte mais amplo do que este que eu trouxe, porque eu de fato não pertenço a esses lugares, não poderia então fazer uma abordagem real, fiel, que cada local traz a sua poesia, traz a sua tradição, e eu não poderia de modo algum pensar nisso como algo meu. Eu deixo isso, obviamente, para as tantas pessoas que escrevem. Em Campos tem muita gente que escreve, então eu deixo isso para essas tantas pessoas que escrevem, que podem trazer esses relatos diários das suas regiões dentro do município de Campos. Agora eu quero falar sobre os profissionais envolvidos nesta obra. Primeiramente, vocês vão perceber que essa obra é ilustrada, né? A capa já mostra que ela é uma obra ilustrada, mas o interior dela traz também ilustrações coloridas de localidades da cidade de Campos, como por exemplo lugares como a Praça São Salvador, lugares como a livraria Ao Livro Verde, a livraria mais antiga do país, entre outros lugares. E é claro, ainda não mencionei o nome dele aqui, mas o Ronaldo Araújo, um arquiteto mineiro, morador de Campos, professor de arquitetura inclusive, ele desenha, ele faz parte do grupo Urban Sketchers Campos, ele é o coordenador do grupo e ele promove, juntamente com um grupo de desenhistas, de pessoas interessadas, ele promove encontros para desenhar pontos da cidade. Então ele foi um parceiro nessa obra, participando com as ilustrações. Vocês também vão encontrar a biografia dele na obra, e ele participa ali com todas as ilustrações, desde a capa, muito bem feita, que também teve o apoio do diagramador nessa capa, mas principalmente nos desenhos internos, em que ele mostrou muito bem o seu trabalho e trouxe com muita qualidade uma nova vida aos meus textos. Eu sinceramente fiquei impressionado com a obra do Ronaldo. Os desenhos dele conseguiram dialogar de tal forma com os meus textos que, sem dúvida alguma, deram cor, mostraram o que eu queria dizer, com os traços tão peculiares do Ronaldo, tão próprios. Você consegue identificar tão claramente os traços dele. E enfim, eu fico muito orgulhoso por esse trabalho, por essa parceria, por contar com um profissional do quilate do Ronaldo Araújo e principalmente por ter a qualidade da sua obra, dos seus desenhos aqui lado a lado com os meus textos, com a minha obra. Um outro profissional que eu quero mencionar é o Giovanni Henriques. Giovanni Henriques, ele foi o designer gráfico responsável pela diagramação, que tem todo um detalhe. Cada texto tem um QR Code que vocês podem ouvir individualmente, texto por texto, tendo essa obra aqui em mãos.
mãos e também no e-book. O e-book vocês vão encontrar exatamente como está a obra impressa. Então o Giovanni, ele se dedicou, ele fez inúmeras trocas, ele passou um tempo enorme me ouvindo para chegar nesse finalmente. Ele foi responsável, o grande responsável pelo elo entre a minha obra e a obra do ilustrador Ronaldo Araújo, fazendo com que elas se encontrassem perfeitamente no livro e dialogando uma com a outra nos seus espaços específicos das páginas. Então, eu espero que vocês possam apreciar essa obra que foi muito bem pensada ali em cada detalhe para trazer para vocês. Não posso deixar também de fazer os meus agradecimentos de antemão. Antes de falar de texto por texto, como eu vou falar aqui hoje, eu quero trazer meus agradecimentos. Inicialmente, como eu já agradeci aqui ao Joel Ferreira Melo e à Arlete Sendra por suas colaborações indiretas, mas por que não diretas? Porque eu os conheço pessoalmente, eu os conheço da rotina da academia, por exemplo, e eu sei muito bem as influências que eles me trazem, as vibrações que eles me trazem. Eu quero agradecer ao Marcelo Sampaio, meu querido amigo, professor de História, pesquisador de cultura popular do município. Ele me deu a honra de prefaciar esta obra, então logo depois do meu texto de apresentação, vocês vão encontrar aqui na obra um texto do Marcelo Sampaio, meu caro amigo, fazendo uma abertura, um prefácio também da obra. E o texto de contracapa é de um outro amigo muito querido, que é o Carlos Augusto Alencar. Ele fez um breve comentário que conseguiu resumir maravilhosamente bem o espírito que eu queria passar na obra, e por isso o texto dele consta aqui na contracapa, a pedido meu. Ele fez isso de modo muito carinhoso e eu, é claro, não podia deixar de agradecer. E estar com essas figuras aqui no livro, para mim, é uma honra, de fato. Não tenho dúvida que trazer Marcelo Sampaio e Carlos Augusto Alencar aqui, meus queridos amigos, para esta obra, agrega um valor enorme, enorme, sem dúvida nenhuma, porque são pessoas que me influenciam criticamente de maneira muito intensa. E então, tê-los comigo, tê-los pensando a obra de alguma forma ali, avaliando, criticando a obra de alguma forma, foi um prazer primeiramente e uma honra, é claro, poder compartilhar com vocês essa amizade, essa parceria, essa presença aqui no livro. Um outro agradecimento que eu faço aqui é ao meu querido confrade da Academia Campista de Letras também, o Genilson Paes Soares. Genilson é um pesquisador, um artista plástico, e eu, quando tive uma dúvida específica sobre um prédio que fica no centro de Campos dos Goytacazes, eu perguntei para ele e ele conseguiu me ajudar com muita agilidade, então ele colaborou de alguma forma. Ele não sabia nem que estava colaborando com a obra, mas ele colaborou sim, e muito, e eu agradeço aqui a ele também por essa ajuda, por essa colaboração. Eu vou retomar aqui uma coisa que eu já falei no início, mas para você não perder, se você quer ter acesso gratuitamente ao PDF dessa obra, basta ler o QR Code que está fixado aqui ou acessar os links na descrição. Na descrição vocês vão encontrar o link para o audiolivro e para o e-book. Então não deixem de acessar se vocês querem conhecer a obra gratuitamente. O livro físico ele é distribuído gratuitamente também, são 3.000 cópias, e essas 3.000 cópias serão distribuídas entre escolas municipais e estaduais da rede pública, escolas particulares, instituições de ensino superior e também instituições culturais, como por exemplo, já mencionei aqui as minhas casas literárias aqui em Campos, a Academia Campista de Letras, a Academia Pedralva Letras e Artes, que eu menciono agora, e também a Academia de Letras do Brasil, Seção Campos. São alguns exemplos de instituições que também receberão cópias desses exemplares. Então, todas as instituições, assim que possível, né, até porque para ter acesso a livros físicos, nós acabamos tendo que ter a abertura dos espaços, por exemplo, de bibliotecas e tudo mais. Então, no momento, ainda não é seguro fazermos isso. Então, assim que for possível e seguro, eu farei a distribuição de todas essas obras entre os colégios, né, as instituições de ensino que eu já mencionei, e também as instituições de cultura daqui da cidade, para que todo mundo possa ter acesso de alguma forma. E é claro, os exemplares remanescentes serão distribuídos na primeira oportunidade nessas instituições também para o público presente, e talvez no próximo Festival Doces Palavras ou na próxima Bienal do Livro de Campos, ou seja, o primeiro evento literário que tivermos agora proximamente, logo depois desse momento todo, desse momento terrível que nós estamos atravessando de pandemia, passar. Então eu estou esperando a segurança
para que todos possam ter acesso à obra de maneira adequada. Mas por enquanto o PDF naturalmente vai conseguir suprir para que vocês conheçam. Então acesse aqui ou então leia aqui com o seu celular. Continuando agora a falar sobre a obra, eu pretendo falar sobre poema por poema individualmente. Logo na primeira parte, vocês vão encontrar o primeiro poema, o poema que abre o livro, se chama Retratos de Reminiscências. Esse poema, ele fecha o meu primeiro livro, que se chama O Verso Sou Eu, que inclusive é esse que está aqui em cima, em exposição. Não dá nem para ver direito porque a câmera está desfocando, mas ele está aqui. Se vocês quiserem conhecer, também vai ter link na descrição. Mas eu fecho aquele livro e abro este com um motivo específico. É um poema que eu fiz pensando no momento da minha vinda para Campos. Porque imaginem que eu tinha 8 para 9 anos e quando eu cheguei aqui na cidade eu vi hábitos diferentes, né? Hábitos mais interioranos, hábitos diferentes, num geral, desde o meu colégio até as pessoas ao meu redor, num geral, vizinhos, familiares que eu tinha aqui, que eu tenho aqui. Enfim, pessoas num geral tendo posturas diferentes, tendo formas de falar diferentes. Então eu, como carioca aqui, não esperava sentir tanta diferença, mas criança que eu era, ainda imaturo quanto às coisas, eu acabei enxergando com muita diferença. O contraste foi assim extremamente sentido naquele momento. Então eu faço esse texto justamente para pensar esse momento, o momento dessa transição. O Retrato de Reminiscências é muito também da ficção que eu criei naquele momento, pensando que eu teria apagado quase 9 anos vividos por mim no Rio para pensar a cidade que eu estava vindo hoje, a cidade natal da minha mãe, por exemplo, a terra natal da minha mãe. Pensar isso tudo foi o que me motivou a escrever esse texto. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês apreciem. Como eu disse para vocês, essa é uma parte mais genérica, uma parte mais abstrata do livro. Não falo de lugares tão concretos, tão específicos, pelo menos não na maioria dos textos, mas por isso mesmo o segundo texto se chama Ingovernável, que fala sobre a dificuldade justamente de se adequar aos lugares e de habitar e de se sentir pertencente aos lugares, né? Eu acabo tratando uma série de assuntos pulverizados pelo texto, mas o assunto central acaba sendo este. O terceiro texto se chama Hábito de Ser, em que eu falo basicamente sobre a minha relação com Campos e de que forma isso foi sendo criado e como eu enxergo as pessoas ao redor vivenciando a cidade, sendo daqui e eu não sendo daqui, mas vendo algumas coisas às vezes que muitos que são do local, que nasceram aqui, não conseguem observar, porque a gente acaba tendo muito daquela coisa de olhar para o quintal do outro, né, muitas vezes, e criticar o nosso. Ter um olhar muito pesado, às vezes, sobre a nossa terra, enquanto a valorização do outro, né? Como se o vizinho fosse sempre melhor. Então, pensar nisso, pensar criticamente essa relação de cada um com a sua própria terra, é também um objeto deste livro, é também um objetivo que eu tive ao escrever essa obra. O quarto texto se chama Localização. Basicamente esse texto ele vem falar sobre a concretude da cidade, sobre o viver a realidade daquele local. Ou seja, vocês podem ver que os temas são extremamente próximos, extremamente conexos. Mas nesse texto especificamente eu venho falar que não é uma cidade fictícia aquela em que vivemos, não é uma coisa pensada, hipotetizada nas nossas cabeças, não é isso, é mais do que isso, é o conjunto, é o todo, é a vivência cotidiana, é o hábito. Então o texto Localização vem pensar justamente essa concretude, essa relação com o concreto da cidade em si. O quinto texto traz uma abordagem que eu já mencionei aqui de relance, que é uma abordagem sobre a separação, a divisão da cidade pelo Rio Paraíba do Sul. Basicamente eu venho falar sobre essa relação social entre um lado do rio e outro, né? Esses contrastes, essa divisão que acaba
distanciando, esses muros que acabam distanciando partes da cidade e acabam trazendo tanta discriminação, tanto preconceito, tanta segregação. E então eu acabo trazendo como exemplo para esse texto a Ponte Saturnino de Brito, que é mais conhecida como Ponte da Lapa. E essa ponte, inclusive, é desenhada aqui pelo Ronaldo Araújo. O sexto texto vem de uma inspiração baudelairiana, por que não? Que é o texto Passante pela Praça do Santíssimo Salvador, em que eu venho falar sobre esse caminhar, sobre esse fluxo de andar pela cidade. Então eu trago nesse texto talvez um pouco da ideia do flaner, que eu já mencionei, por exemplo, no vídeo sobre o Baudelaire. Se você quiser conhecer a minha resenha aqui de As Flores do Mal com dicas de livros também do Baudelaire, é só entrar no card aqui em cima. Mas basicamente eu falo um pouco sobre isso, mais voltado para as questões de preservação patrimonial também daquilo que está ao redor. Do ato de andar não por mera locomoção, mas por observação, por vivência daquilo que está ao redor. E esse texto eu acredito que traduz muito do que eu penso nesse sentido. E enfim, eu acabo tratando desse tema indiretamente, de maneira pulverizada por outros textos da obra também. O texto seguinte, com uma temática muito próxima também, com esse ato de caminhar, mas aí pensando nas ruas específicas, num mapa mental do centro da cidade de Campos, se chama Ruas Inequívocas. Nesse texto eu cito, por exemplo, uma outra figura aqui que eu trago como um exemplo para mim, como uma referência de campista que eu tenho, que é o doutor Fernando da Silveira, o meu professor da Faculdade de Direito de Campos, Fernando da Silveira, que é mencionado diretamente nesse texto porque nele eu falo da livraria Ao Livro Verde, em que o Fernando se encontra com seus amigos para bater papo, pelo menos se encontrava antes desse momento de pandemia, aos sábados, e a gente ficava lá batendo papo, falando sobre as coisas num geral, sobre a rotina da faculdade, sobre textos que o Fernando escreve. Enfim, é uma homenagem muito singela ao autor do prefácio do meu primeiro livro, meu professor, né? Enfim, é um prazer enorme poder compartilhar vivências, ser confrade dele na Academia Campista de Letras, compartilhando tanto dessas vivências, tanto dessa riqueza que a memória dele traz até hoje e que tanto nos faz sentir pertencentes a esta terra. Eu acho que as pessoas que relatam, que trazem essas tradições, que trazem suas memórias, suas vivências como um todo, elas enriquecem demais aqueles que vivem o dia a dia da cidade. E então o Fernando da Silveira é um exemplo, eu acredito que não só para mim, mas para todo mundo que conhece ele bem de perto, que sabe a figura humana que ele é, certamente traz também essa admiração. O oitavo texto se chama Retrato Feito da Calçada. Esse texto tem uma história interessante porque eu basicamente passava todos os dias, quase todos os dias, quando saía da Faculdade de Direito de Campos, eu passava para ir ao centro, onde meus pais tiveram comércio durante muitos anos. Então eu caminhava pela Rua 13 de Maio, por exemplo, eu saía pela Rua Tenente Coronel Cardoso, entrava na Rua 13 de Maio e tinha um ponto específico da Rua 13 de Maio em que se pode ver o calçadão e a Igreja Nossa Senhora do Carmo logo à esquerda, com todas as fachadas, com todos os letreiros, com todos os carros ali parados, estacionados no canto da rua. Toda aquela cena, eu parava diariamente quando eu passava por ali e eu estava com algum tempo, eu parava e admirava aquela cena porque eu gostava das camadas, da profundidade, de tudo que se podia ver ali. E certo dia eu tirei uma fotografia daquele local, eu voltei ali com a câmera e tirei a fotografia. E essa foto eu guardo até hoje e eu acabei passando para o Ronaldo Araújo para que ele pudesse ilustrar. Ele teve o cuidado de ir lá, ilustrar essa memória, essa visão que eu tinha de um local ali tão corriqueiro, tão passageiro, digamos assim, né? Por estar ali realmente no meio de uma correria dos compromissos diários das pessoas, mas que dizia muito respeito a mim, fazia muita diferença eu passar por ali e notar aquele lugar. É como se transformasse de alguma forma a visão do meu trajeto, fizesse com que aquilo ficasse de fato mais vivo, mais pleno para que eu chegasse no lugar, e não apenas uma passagem,
mas eu olhava, eu percebia os prédios, as texturas, o centro extremamente eclético, com prédios históricos, com prédios modernos e assim vai. Então compartilhar isso com vocês em texto e em ilustração é incrível. E eu aproveito aqui para perguntar para vocês, relatos, eu quero relatos. Falem para mim lugares específicos, pontuais que fazem a cidade de Campos significar para vocês. Contem aqui para mim nos comentários. Vocês que vivem em Campos, que têm uma vivência também com a cidade de Campos, falem aqui para mim, por favor. E o último texto da primeira parte se chama Construções de Mim, em que eu faço uma metáfora entre as vivências, as memórias e as construções, né? Os prédios, as obras como um todo, que fazem ali o ser humano habitar os lugares e ser habitado pelos lugares, enfim. Então eu trago essas visões mais abstratas, genéricas, nessa primeira parte que eu chamei de trajetos rotineiros por urbes internas. E então é basicamente essa ideia de ter um passeio pela cidade, um passeio por mim enquanto na cidade. A segunda parte do livro, que se chama Lugares Não Vividos, mas Vívidos na Memória, é aberta por um texto em que eu falo sobre a data de nascimento de Campos. Quem está minimamente inserido nas discussões sobre história local atualmente sabe que hoje está sendo muito debatida a questão da data de nascimento da cidade. Há até um mínimo consenso entre uma parte, por exemplo, do grupo de historiadores, de pessoas que estão pensando a cidade hoje, mas existe uma divergência, existem pessoas que divergem disso. E eu quis trazer nesse texto não uma minimização, já houve quem lesse nesse sentido, não há nesse texto uma minimização do debate. Eu entendo sim a importância de estabelecer determinada data, determinado momento, até determinado lugar para ter como marco inicial de uma localidade, de um agrupamento de pessoas que veio a se tornar um município posteriormente. É claro, eu compreendo totalmente isso e vejo sim que a discussão é fundamental. Mas ao mesmo tempo, paralelamente, eu vejo que coisas ainda mais básicas, que contribuiriam ainda mais com o fortalecimento da identidade, do ser, do nascer campista, eu entendo que algumas outras questões, como a própria visão sobre educação patrimonial, a própria visão sobre o que se passa, o que foi a cidade, essa educação, ela se sobrepõe, porque ela acaba trazendo não apenas o pertencimento, como a noção de preservação. Se as pessoas se sentem pertencentes aos lugares pelos quais passam rotineiramente, elas vão passar a preservar mais esses lugares. Mas eu deixo muito claro aqui que o grupo de historiadores que eu conheço, principalmente, vou mencionar diretamente aqui uma instituição que é o Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goytacazes, é um grupo que faz com muita seriedade a promoção desses debates e sim, além da promoção dos debates, a noção de preservação do patrimônio material e imaterial da cidade. Então, existe sim uma riqueza nesse grupo de historiadores, mas eu acredito que a valorização, a supervalorização desse debate, dessa discussão específica, acaba tirando o foco de coisas que estão sendo destruídas, que estão se perdendo com o tempo. Então, às vezes temos que ficar, enquanto habitantes, enquanto localizados nesse município, nós temos que ficar divididos, não apenas com as questões de suas raízes, mas com suas questões atuais, para que não percamos prédios, documentos, lugares que são tão importantes para a identidade do município. Então eu trago nesse primeiro texto da segunda parte uma discussão sobre as datas, as possíveis datas de nascimento de Campos. Então esse texto que foi um texto até provocado por um outro amigo que se chama Antônio Cardoso, um professor do Colégio Alfa. Ele me solicitou esse texto para poder debater em um dado momento sobre essa questão histórica com as turmas dele no colégio. E eu fiz esse texto e talvez, por que não dizer, talvez esse texto tenha sido um motor, um motivo para que eu pudesse escrever a totalidade do livro, né? Então foi um primeiro momento ali que eu pude me ver refletindo e falando sobre a cidade de Campos, coisa que eu nunca tinha feito daquela forma. E a partir dali, de fato, houve um estalo para eu
passar a pensar melhor naquilo que eu poderia falar e vivenciar do município na minha poesia. O segundo texto da segunda parte retoma alguma coisa do que eu já tinha falado na primeira parte e se chama Passos pelo Passado, em que eu falo mais uma vez sobre essas ficções da memória, sobre essa questão da preservação, por que não dizer, mas com um enfoque mais específico na questão da identidade, naquilo que desperta a identidade nas pessoas enquanto habitantes, enquanto viventes naquele lugar. O terceiro texto da segunda parte se chama Recorte de Esquecimento. E ele traz justamente uma inspiração que eu costumo terminar de ler grandes histórias e costumo escrever para que o eco daquela história passe para o papel de alguma forma, para que eu possa olhar e refletir sobre aquilo que eu estou pensando a partir da leitura. Então os ecos que ficam viram texto de alguma forma. E então Recorte de Esquecimento foi um texto que eu escrevi logo quando eu terminei de ler o Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, o romance do Ariano Suassuna. Então eu terminei de ler e pensei em todas as relações do personagem principal com a sua localidade, com a sua terra, com os habitantes dela, com suas memórias, com as ficções que ele mesmo criava, com tudo aquilo que o Ariano traz na obra ricamente, até com tantos detalhes, tanto que é uma obra imensa e repleta de questões tradicionais tão específicas ali do Nordeste brasileiro, que eu quis escrever e eu achei pertinente para essa obra pensar, e talvez seja o texto mais abstrato dessa segunda parte, em que eu falo amplamente sobre o esquecimento, sobre esse recorte de esquecimento, como se fosse algo fictício, como se fosse um buraco na nossa memória para pensar aquilo que nós vivemos. O quarto texto da segunda parte se chama Moagem. Nele eu faço uma relação, uma metáfora ali entre o processo de fabricação, de produção do açúcar a partir da cana e a relação que nós temos com as memórias, com esses lugares que acabam trazendo nossa identidade, nossa identificação a partir das memórias. Então nesse texto eu acabo trabalhando como se pouco a pouco as coisas fossem sendo moídas, como se só sobrasse o bagaço, como se só sobrasse aquilo que de fato é extraído como útil, como passível de preservação. E então eu acabo fazendo uma crítica sobre a relação geral, porque eu entendo sim que existe um grupo de resistentes, de combatentes, bravos combatentes aqui em Campos pela preservação do patrimônio histórico material e imaterial, mas ao mesmo tempo a relação do campista num geral, da população num geral, com o seu patrimônio acaba sendo muito enfraquecida, muito distante. Então as pessoas até lembram, aquela casa que foi destruída foi tal casa, tal coisa aconteceu ali, mas ao mesmo tempo não há uma sensação de, nossa, aquilo foi destruído, que absurdo. Não é de se abismar. É como se as pessoas vissem a destruição e pensassem, o tempo está passando, a modernidade veio. É como se fosse isso muitas vezes. E aí eu digo isso, é opinião, não é uma questão que eu vejo, não é uma vivência estatisticamente comprovada de modo algum, uma sensação. Tanto é que é um livro de poemas, é um livro de sensações. A minha intenção aqui não é fazer artigos científicos, não é trazer fontes e embasamentos científicos, mas sim debater, trazer de fato aqui as questões que nos fazem sentir o município ou especificamente com o meu recorte, a cidade de Campos. O quinto texto da segunda parte se chama Pedra Portuguesa. E nesse texto eu acabo retomando também de alguma forma o que eu já tinha dito na primeira parte, falando ali especificamente da Pedra Portuguesa do calçadão de Campos, do Boulevard Francisco de Paula Carneiro, como um ser vivo, como uma coisa personificada que vivencia a passagem do tempo. É como se a Pedra Portuguesa estivesse ali e o jornal na banca mostra que o tempo passa, mas a Pedra Portuguesa está ali desde então, desde sempre, mesmo com a passagem do tempo, mesmo com tudo acontecendo. Então eu quis trazer essa ideia do chão como um fator ali de simultaneidade, de compartilhamento de vivências de tantas pessoas que passaram e de tantas outras que passarão. O sexto texto, que se chama Fim de Tarde Perto do Mar,
é um relato que eu acabo trazendo de uma vivência da minha mãe. Minha mãe, quando ia para a casa de familiares no Farol de São Tomé, especificamente a casa da Kátia Macabu, minha prima, muito querida também, uma artista incrível do nosso município, minha mãe relata que nos fundos da casa ela conseguia ver ali um homem subindo para acender o farol. Então ela ficava esperando esse momento e tinha essa visão diária ali no fim da tarde, quando ela ia para lá, que ela morava no Rio, minha mãe, também ela foi embora para o Rio muito cedo. Então ela acaba trazendo essa vivência. Eu achei isso extremamente poético, extremamente válido de trazer para esse livro como uma visão que eu tenho do farol, poetizado dessa forma, relatado dessa forma que minha mãe viveu. E o último texto dessa obra, que se chama A Rua Onde Não Nasci. Esse último texto vem justamente a relatar que eu não pertenço com laços sanguíneos a esse município. Ou seja, eu não nasci aqui, eu não sou daqui. Eu vivo este município e por isso eu crio laços com ele. Então eu quero compartilhar com vocês aqui, claramente vocês terão acesso à obra, mas eu quero ler para vocês o último trecho em que eu falo: mas sou, antes, filho literário de uma terra cujos influxos não presenciei, sentindo-os, porém, reverberar em mim. É justamente a última estrofe desse último poema que traz essa ideia das ruas que eu vivencio, que me fazem viver e sentir a cidade, mas que eu não nasci em nenhuma delas. Eu não estou aqui como um campista, eu estou aqui como um filho literário dessa terra, como uma pessoa que sente, que escreve, que passou a produzir aqui nessa terra, que amadureceu aqui, mas não com essas visões tão específicas, tão peculiares, que só alguém que nasceu aqui teria, que viveu desde seus primeiros anos de vida aqui. Então faz toda a diferença para mim esse olhar que é de fora e que traz essa noção de preservação para dentro do município. Então eu quis compartilhar isso aqui também com vocês por meio do poema A Rua Onde Não Nasci. Por fim, vale dizer então que é uma obra que trata sobre a cidade, ou seja, sobre a parte urbana de Campos dos Goytacazes, que traz justamente esses debates de preservação e pertencimento sobre a cidade, sobre aquilo que nós vivemos. E a intenção mais pura que eu tive nesse livro foi despertar no leitor um olhar poético, um olhar peculiar sobre aquilo que ele vê todos os dias. Talvez as pessoas que trabalham no centro, elas veem as mesmas coisas todos os dias. Claro que com as especificidades de cada dia, né, as peculiaridades ali de cada parte da rotina, essas pessoas vivem a pressa e a simultaneidade do centro da cidade de Campos, mas talvez elas não parem para olhar a beleza da Praça do Santíssimo Salvador, a beleza da Catedral, do Rio Paraíba do Sul cortando ali logo à frente, na beira-rio. Enfim, eu quis despertar esse olhar. Para mim, isso é pertencer. Isso é sentir a cidade em sua totalidade. Então eu desejo que você possa despertar seu olhar poético para a nossa cidade de Campos nessa obra e, por que não, escreva também, faça também você o seu relato, a sua vivência, o seu cotidiano. Se você vive outras áreas da cidade que eu não vivo, que eu não vivi até então, faça também, relate, busque, debata. É importantíssimo termos materiais literários sobre nossa Campos. E é justamente por isso que eu quis criar esse projeto para trazer textos meus. E isso não é por egoísmo, não é porque o meu texto é melhor do que o de outra pessoa, mas é porque eu tomei a iniciativa de escrever sobre a cidade. Eu queria compartilhar, eu queria poder dar a professores de escolas municipais, por exemplo, professores de escolas particulares, materiais para debater Campos, para trazer temas importantes, fundamentais para a nossa vivência da cidade, para seus estudantes. Então é sim importantíssimo que você também, que me assiste aí do outro lado, produza, escreva, fale sobre aquilo que você vê, que você vive. Busque sim valorizar o que é nosso, o que é da nossa terra. Antes de eu me despedir, eu quero relembrar aqui que você pode acessar o livro por este QR Code fixo ou pelos links na descrição. Lembrando que você vai encontrar o audiolivro e também o livro virtual. Este livro físico vai ser distribuído gratuitamente entre instituições de ensino e instituições culturais da cidade de Campos. Então, se você é professor e, por exemplo, eu posso não ter seu contato
contato, fale comigo para de alguma forma o livro chegar até você. Eu vou tentar ao máximo encontrar o maior número de escolas e falar com o maior número de coordenadores, de diretores que eu puder, principalmente pelo mapeamento da Secretaria Municipal de Educação. Mas caso eu não encontre, caso eu não chegue à sua escola particular, caso você tenha, por exemplo, em alguma área da cidade uma biblioteca compartilhada com outras pessoas, com outros habitantes daquela área, fale comigo que de alguma forma eu posso fazer chegar esse livro a você, que a intenção é disseminar o debate, a discussão, o sentimento, é claro, pela cidade. E essa obra, repito aqui, ela foi fruto do projeto Livro Muros Impalpáveis, recorte poético da cidade de Campos, que foi aceito no edital Retomada Cultural RJ, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura, ambos do governo federal, e contando, portanto, com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc. Agradeço a você que ficou até aqui para ouvir um pouco sobre as minhas visões de Campos dos Goytacazes e, é claro, para participar do lançamento de Muros Impalpáveis, recorte poético da cidade de Campos. Quero que você fale aqui nos comentários, diga para mim o que você achou da obra, o que você achou aqui dessa breve explanação, comenta aqui para mim, fala o que você achou dos poemas, compartilhe comigo o que você pensa de determinado tema que eu trago na obra e que de alguma forma marcou você, tocou você. Você já notou algum dos lugares que eu falo da maneira como eu abordo? Compartilha comigo que eu quero também falar com você sobre isso. Por fim, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, dê um gostei aqui no vídeo se você gostou aqui dessa abordagem, dessa breve explanação. E é isso, agradeço por vocês estarem aqui comigo até agora, um abraço e tchau!